Fala galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos trazer aqui mais um vídeo do Império Remista para trazer algumas informações do Clube do Remo sobre o que aconteceu aí no decorrer do dia, para que a nação azulina possa ficar um pouco aí inteirada sobre as atuais situações, tá? Vamos falar aqui como é que está a preparação do Clube do Remo, mais uma baixa no Clube do Remo. Luan Martins aí sofreu uma contusão. Antes de começarmos, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o teu like, compartilha, não esquece de hypar. Eu sempre falo para vocês que quando vocês deixam os comentários ali, a gente arrasta para o lado e tem a opção ali hypar para que o nosso vídeo suba cada vez mais e cada vez mais torcedores azulinos e de outros clubes também, que são também bem-vindos, possam aqui estar conhecendo um pouco do nosso trabalho, né? Mais uma vez eu quero agradecer vocês pela receptividade que vocês estão tendo comigo, pelo nosso conteúdo. Como eu sempre falo para vocês, a nossa voz aqui é a voz do torcedor, com falas coerentes, e a gente vai falar um pouquinho sobre fontes, né? Eu sempre falo que eu não sou um cara de trazer notícia em cima da hora, em cima da risca. Eu sou um torcedor, assim como todos vocês aí do outro lado, e que busca as notícias em fontes aí, repórter, né? Magno Fernandes, o Tomazão, ali o pessoal da Liberal, e outros. E é muito comum que até mesmo repórter possa estar errado nas informações, porque o futebol ele é muito dinâmico, né? Por que eu estou falando isso para vocês aqui, galera? Eu estou falando pelo seguinte, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo, eu escuto outros youtubers, eu sou remista, cara, eu quero saber de notícias do Clube do Remo, sempre que eu posso. Eu tenho meu trabalho, a gente tem nossas atividades, nesse momento estou de férias, né? Por isso que eu estou fazendo mais vídeos, mas geralmente eu faço sempre pela parte da noite, ou então eu faço ali no final da noite para postar no outro dia de manhã. E aí eu estava assistindo um programa conceituado de uma rádio cheio de repórter de manhã, enfim, e a gente ouviu muitas coisas ali, né? Algumas coisas falando aí sobre algumas notícias do Clube do Remo, que às vezes não tinha que ser vazada realmente, porque quando cai, por exemplo, em alguns youtubers ou repórteres responsáveis, pode acabar atrapalhando todo em termos de negociação, ou então espalhando fake news. Eu concordo em partes, porque os próprios repórteres que estavam falando, às vezes são os primeiros a soltar aí no X, que é o X, né? Facebook, Instagram, até mesmo no próprio YouTube, as informações relacionadas não só a Remo, mas também outros clubes do estado do Pará e também do Brasil, para ver se ganha likes, né? E aí um outro repórter do lado dele, falando sobre o Clube do Remo, falou ali sobre a provável escalação do Clube do Remo, que ele era não de acordo, não usou a palavra de acordo, mas que ele achava justo a escolha pelo Pedro Castro, mesmo que fosse nesse próximo jogo, porque senão seria incoerência do técnico. Bom, eu não sei se ele é torcedor do rival, ou não sei se realmente ele não entende de futebol, porque eu precisava entender, e não vou perguntar isso, porque eu não conheço, não tenho por que fazer isso, eu sou torcedor, mas é para que vocês possam estar tendo noção que quando a gente quer ser coerente, aqui não significa que a gente seja o dono da razão, e a gente não sabe de nada na realidade, a gente precisa sempre aprender um pouquinho cada vez mais. Mas de futebol a gente entende um pouquinho, a gente sabe o nosso lado de torcedor, aquele jogador que vem, que está ajudando o Clube do Remo, é aquele jogador que, infelizmente, já teve várias oportunidades e pode fazer diferença num outro clube. No Clube do Remo, nesse momento, não. Por que eu estou tocando nesse assunto para vocês? Quando eu venho aqui, para a gente poder trocar ideia, para falar sobre o Clube do Remo, sobre falar, por exemplo, como eu falei de manhã, do interesse aí do Clube do Remo e praticamente um acerto aí do Diego Hernandes, foi através da fonte do Nelson Torres, né, que é um cara que geralmente acerta mais do que erra. E mesmo ele errando, como outros errando, acontece, porque é normal, e nós já falamos sobre isso. Beleza? Galera, antes da gente começar aqui, eu queria pedir para vocês aqui, para que vocês dêem uma atenção nos nossos patrocinadores, porque a gente tem aqui, por exemplo, o Marcos William, que trabalha com streams. Então, você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Clube do Remo, tanto dentro de Belém, do Mangueirão ali, como fora de Belém, você vai estar tendo a oportunidade de estar assistindo não só dentro da tua casa, na tua TV, ou no notebook, ou no tablet, quando você estiver na rua, no teu celular. Ali, ele vai te fazer um preço especial, menos de R$1 por dia, para que vocês possam estar tendo noção. E vocês vão ter vários streamings disponíveis para vocês escolherem com ele, tá? Desde Telecine, HBO, Premiere, para vocês assistirem a Série B, para vocês torcerem para o Remo e cercar os adversários do Remo,
assim como o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, campeonatos europeus, enfim. O telefone dele está aqui embaixo ou aqui do lado. 91 é o DDD, WhatsApp, tá? 99805-2068, Marcos William, fala que você é inscrito aqui no canal, que ele vai fazer um preço bom para você, ok? Promoção, gente. Eu vou sortear até amanhã, 10 da manhã, um mês de streaming grátis através do nosso amigo Marcos William, que também está oferecendo para os nossos inscritos, para que vocês possam assistir o jogo do Clube do Remo. Um mês a gente está dando aí grátis para vocês. Para participar é muito simples. Primeiramente, vocês têm que ser inscritos no canal. Segundo, quando vocês forem comentar nos comentários desse vídeo aqui, vocês vão colocar ali os 4 últimos números do celular de vocês. Por exemplo, o meu, DDD 11 98740, final 7997. Deixe seu comentário aí sobre o que a gente está falando aqui. A gente vai fazer o sorteio. Amanhã eu venho aqui fazer um vídeo. Vou falar quem foi o ganhador, vou colocar o final do telefone, vou colocar meu telefone e vocês me chamam. E aí eu passo vocês para o Marcos, tá? E aí ele vai passar para vocês as informações ali. Esse mês vocês não vão pagar nada. E para que vocês possam assistir o jogo do Clube do Remo amanhã, beleza? Tem que ser inscrito, porque no YouTube a gente tem aqui a relação de todos os inscritos, então não adianta só comentar e não ser inscrito. Beleza? Aproveita e deixa teu like também. Galera, Clube do Remo fez o último trabalho agora na quarta-feira e nós já temos aqui uma prévia de um provável time. Esse time tem tudo para ser o time ideal nesse primeiro momento para a gente, porém o nosso técnico tem algumas dúvidas. E como nós falamos aqui, tá, gente? A gente vai apoiar o Antônio Oliveira desde que ele faça o que tem que ser feito. Se ele continuar com os erros dele, não tem como apoiar. É pedir a saída dele, porque o que vale é o futuro do Remo, e não o futuro dele, profissionalmente falando. A torcida vai lotar o estádio amanhã à noite, mesmo sendo o horário ruim aí, mas torcedor do Clube do Remo não tem dessa, a gente vai para poder apoiar, para torcer para o time. R$30 o ingresso da arquibancada e 60 a cadeira. Então, provável time, tá, gente? Provável time. Marcelo Rangel, Marcelinho, Camutanga, Kaique e Sávio. Meio de campo, existe dúvidas, tá? Mas ele começou o treino com Caio Vinícius, Cantilho e Jaderson. Depois, ele tirou o Jaderson e colocou o Regis. Então, a segunda opção de meio de campo seria Reinaldo, Cantilho e Regis. Mas eu não acho que o Regis vai entrar de cara e vou dar minha opinião por quê, tá? No ataque, outra dúvida. Janderson, centralizado, Marrone ou Adailton. Adailton, a princípio, se o Marrone não tiver condição de jogo, mas até onde a gente sabe, o Marrone vai estar ok. E a volta do Pedro Rocha. Tá bom? Então, dúvida no meio de campo. Ou Jaderson ou Regis. Os outros dois, Reinaldo e Cantilho. E no ataque, Janderson e Pedro Rocha, ok. Jogando ali de centroavante, a dúvida é ou Marrone ou Adailton. Fazer o quê? Mas, enfim. Viseu já vai estar relacionado para o jogo novamente. Provavelmente vai ser uma opção no segundo tempo. Tá? E, enfim... E para falar a verdade, gente, eu só acredito na hora do jogo, porque semana passada ele fez a mesma coisa, treinou com outros jogadores e na hora ele entrou ali com o Adailton, com o Luan Martins e com o Pedro Castro. Falando em Luan Martins, o Luan Martins fez exames hoje, ele se machucou lá em Chapecó, existem algumas fraturas aí no pé dele, não é quebrar o pé, tá? Ali nos ossos ali de cima, lateral, enfim. O Clube do Remo soltou uma nota agora há pouco, o Clube do Remo falou que já está em tratamento, porém não especificou quanto tempo o Luan Martins vai ficar de fora. A gente torce para a pronta recuperação dele. A gente não queria que o Luan Martins saísse do time, até porque ele não iria jogar devido ao terceiro cartão amarelo, mas a gente não queria que ele saísse do time em função de lesão, porque ninguém aqui é maluco. É o bem-estar do ser humano, tá bom? Então, desejamos a ele pronta recuperação e que ele possa voltar, desde que ele seja banco, para poder ajudar o Clube do Remo sempre que for acionado. E Baixa já tem aí o Klaus, entendeu? Que também vai passar uns 10, 15 dias aí para poder voltar aos treinos. Reinaldo fazendo tratamento, lesão grau 2, aí deve ficar provavelmente fora dos próximos 2 jogos do Remo em Belém, mas é um cara que faz toda a diferença para a gente. Agora, para falar um pouquinho sobre o mercado da bola, nós já falamos aí que o Diego Hernanes está praticamente acertado com o Clube do Remo, porém,
aquela outra fala que a gente só acredita quando o jogador chegar em Belém e assinar contrato, como está sendo aí com os jogadores que foram apresentados recentemente. Enquanto tiver acerto encaminhado, para a gente não é negociação. Nós já vimos esse filme, até porque foi o próprio Botafogo que ofereceu o jogador para o Clube do Remo. Existe uma espécie de uma mini parceria aí do Botafogo, tanto é que o Cadu foi para lá, inclusive assinou o contrato ontem, e aí já está treinando aí o Cauã, que veio do Botafogo. O Botafogo não tem interesse no Diego Hernandes, então basicamente ofereceu para o Clube do Remo e o Remo já está se acertando com ele, tomara que venha. Ele, na realidade, é um meio atacante. Se viesse para o Clube do Remo, creio eu, pelo que foi falado, seria para fazer a função de camisa 10, mas o importante é ele chegar e vir para ajudar, tá? O Léo Coelho também já está fechado o Clube do Remo, vai estar chegando aí essas semanas aí, nos próximos dias em Belém, para poder pegar a documentação, assinar contrato e já está disponível. Com relação à apresentação de manhã do lateral direito Nathan Santos, ele já está trabalhando com o pessoal lá no Bainão, com o elenco e tal, e a gente espera que até amanhã ele já esteja disponível no BID para poder fazer a sua estreia, tá bom? Então, basicamente, as informações são essas aí. De novo, eu queria agradecer aí pela receptividade que vocês estão tendo comigo. Nosso canal é um canal aí que tem aproximadamente 2.000 inscritos, logo vamos estar chegando a 5.000, 10.000, muitas visualizações e poucas inscrições, então aproveita a oportunidade, quando você estiver vendo esse vídeo, vem aqui embaixo, já te inscreve, você não vai pagar nada, você vai estar ajudando o seu amigo aqui, já deixa teu like para que esse canal possa ir para o maior número de torcedores possíveis, tá bom? Galera, essas são as informações nesse primeiro momento, qualquer tipo de informação que tenha amanhã, logo cedo a gente vem aqui para poder trazer para vocês e também da nossa opinião. Já falamos aqui que o Remo precisa ganhar, isso daqui já não é segredo para ninguém. E um detalhe para poder finalizar que eu estava esquecendo, hoje de manhã o Antônio Oliveira deu uma entrevista ali, participou ali com a Abner Luiz na Liberal, e tem uma fala, inclusive, ali no Facebook do Magno Fernandes, que ele faz uma espécie de uma reclamação com relação à estrutura do Baenão, né? Que o pai dele, quando jogou ali no final dos anos 60, o Baenão basicamente está do mesmo jeito que está aqui. Bom, ele está com razão, sim, mas é por isso que eu falo para você, torcedor. O Antônio Oliveira poderia muito bem ficar calado, porque ele com certeza só jogou essa daí porque a galera está insatisfeita com ele com relação à torcida. Então, se ele reclama de um lado, e sem necessidade ele jogar um papo desse daí, sem necessidade nenhuma, tá? Porque nós somos sabedores do problema estrutural que o Remo tem, entendeu? Por isso que o nome está sendo projeto, um projeto para que possa ter esse crescimento do Clube do Remo, não só de série, para a Série A, por exemplo, assim como na parte estrutural, tanto do Baenão como do CT e em outras partes que a gente sabe. Então era desnecessário a fala do cara, isso prova aí o que todo mundo fala, que ele é um cara chato, antipático, a gente só espera que ele faça o trabalho dele, e a gente vai cobrar sim, porque meu pensamento é o mesmo, mas ele não importa para mim, o que importa é ele fazer a coisa certa, entendeu? Porque nós somos ativos do clube, a gente ajuda o clube, sempre ajudou, e eu tenho certeza absoluta que ele tem que fazer o trabalho dele correto, senão ele vai ser cobrado sim. Fiquem todos com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!